Olá, amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o BODB11, ou BOD, ou Bodão, você chama como você preferir, da Bocaina Gestora. E a gente vai falar do relatório do mês de julho, que trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de agosto. Vamos ter muita informação nesse vídeo, algumas informações que eu acho que nenhum canal trouxe até o momento, pelo menos eu nunca vi, e eu vou trazer aqui para vocês. Mas antes a gente vai passar alguns números, algumas informações importantes para você. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um dividend yield equivalente a 10,1%. Sim, meus amigos, você está ouvindo direitinho, 10,1%, ou seja, cerca de 2% abaixo dos fundos high grade de papel fundo imobiliário. Fundo imobiliário, por exemplo, é considerado um ativo, um investimento bem mais seguro que investimento em FII Infra, até porque são mais antigos. E por que o Bodão está trazendo 2% abaixo do yield normal dos fundos imobiliários de papel high grade, que aqui também é fundo de papel? Deveria trazer pelo menos 12 ou mais. Vários FII Infras trazem mais de 12% de yield no ano, e ele aqui está trazendo apenas esses 10%. Meus amigos, coisa que eu não tinha prestado atenção, descobri agora na pesquisa para esse vídeo, é que os sites retiram do valor distribuído nos últimos 12 meses os valores que o fundo distribuiu como forma de amortização do valor patrimonial. Sim, meus amigos, esse fundo faz isso. Quem não presta atenção direitinho no relatório não vê isso, não percebe isso, mas ele faz isso. Em vez de entregar rendimentos gerados pelos pagamentos dos juros das debêntures, ele está simplesmente entregando o valor patrimonial como forma de dividendo. E os sites que mostram esse dividend yield, eles retiram esse valor que ele distribui em forma de amortização do valor patrimonial da conta do dividend yield do último ano. Por isso que ele está trazendo esse rendimento só de 10%. Para vocês terem uma ideia, esses 10% é baseado em 93 centavos que o fundo distribuiu nos últimos 12 meses, que realmente foram rendimentos gerados pelos juros das debêntures. Mas o valor que ele distribuiu na realidade foi R$ 1,28. Ou seja, bem acima desses 93 centavos. Essa diferença de cerca de 35 centavos foi baseado exatamente nos dividendos que ele distribuiu em forma de amortização. E o relatório ele não traz isso assim claramente, digamos assim, no escopo principal. Ele mostra isso lá no finzinho do relatório, quando tem gente que já desistiu do relatório. Na parte dos comentários do gestor, ele não diz assim: esse mês distribuímos 10 centavos em forma de amortização do valor patrimonial. É por isso que esse yield está tão baixo. O P sobre VP atualmente dele pode-se dizer que é 1, exatamente porque depois que ocorreu a conversão das cotas da última emissão, que foi concluída no final do mês de julho, teve aquela famosa flipagem. E com isso, o valor das cotas de mercado caiu. E com isso, o P sobre VP ficou praticamente 1. Tava um pouquinho acima de 1 durante a emissão. Tava 1,02, 1,03 e agora tá 1. Os 10 centavos que ele distribuiu no mês, assim como na maioria dos últimos meses, ele tá distribuindo sempre 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos, mas como eu falei, alguns desses 10 centavos foram em forma de amortização. Nesse mês, nos traz um rendimento, um yield de 1,09%. O que é um yield bom? É um yield bom, é um yield de fundo middle risk. E esse FII Infra, para mim, é middle risk. Tem gente que considera ele como high grade, mas eu considero ele como middle risk por causa do carrego da carteira dele. Agora eu fiz também um cálculo de quanto seria o valor desse dividend yield se não fosse em forma de amortização, o valor que ele distribuiu nos últimos 12 meses. Esse yield subiria de 10% para 13,9%, ou seja, quase 4% acima desse yield que os sites trazem pra gente. Mas eu considero que se esses sites extraem esse valor que foi pago como amortização, é porque é a forma correta de trazer esse resultado pra gente. Mas eu não gosto parte do valor que ele está distribuindo nos últimos 12 meses como amortização. Foram 35 centavos de amortização nos últimos 12 meses. Desde quando ele foi criado, ele trouxe até um valor maior. Para vocês terem uma ideia, eu fiz as contas, quase R$1 foi de amortização. Então a gente chega aqui no resumão do relatório do mês de julho. Vocês veem aqui, fechamento 31 de julho. Ele pagou 10 centavos de novo nesse mês de agosto, a gente já sabe, no dia 7 de agosto. O valor da cota de mercado no fechamento desse relatório era 9,30, agora está praticamente 9,15, um pouquinho acima de 9,15. O valor da cota patrimonial 9,15. A taxa de carrego da carteira é IPCA mais 9,05. Para mim, como eu falei, é uma taxa de fundo middle risk. IPCA mais 8,5 eu já considero fundo middle risk. E esse aqui tá IPCA mais 9,05. Quando fechou o relatório, ele estava com 96,2% do patrimônio alocado em debêntures. Agora, já que tem boa parte do dinheiro ainda em caixa, 53,9%. Ele já considerou ali no limite, já trazendo informação para a gente relativa
relativa a como fosse 1º de agosto. Ou seja, tem 46% do valor da carteira para alocar. Exatamente porque essa emissão de cotas trouxe muito valor para o fundo. O patrimônio líquido aumentou muito. Praticamente dobrou. Vocês estão vendo, 46% da carteira está em caixa. Exatamente porque a emissão foi muito boa. Aqui eu trago os valores que foram distribuídos nos últimos 12 meses. Ó, e basicamente, eu marquei aqui para vocês nessa tabelinha que ele traz desde o começo, quando ele começou a distribuir rendimentos. Os últimos 10 meses, você vê que praticamente foi 10 centavos nos últimos 10 meses, com exceção de dezembro, que foi 15 centavos. Desses 15 centavos, parte foi de amortização. Detalhe, teve outros meses aqui que foi amortização. Junho foi amortização, 10 centavos só de amortização. Então, se somar tudo, como eu falei para vocês, cerca de 35 centavos nos últimos 12 meses, a partir de agosto de 2023 até julho, foram 35 centavos de amortização, e o resto realmente foi rendimento. Em relação à quinta emissão do fundo, ele fala sobre tudo isso aqui. Se você quiser, você dá uma pausa para ler o que eu não vou explicar e nem vou comentar. Fica a seu critério. Essa parte que eu marquei eu acho mais importante. No dia 31 de julho, ocorreu a liquidação dos recursos da quinta emissão, total de 262 milhões. Aí ele fala, ó, quase dobrou o patrimônio líquido, que passou a 590 milhões. Ele era um fundo bem pequeno e agora tá aí já ficando grande. Desde que eu comecei a acompanhar o fundo, eu acho que ele já teve umas 2 emissões. Aumentou a base de cotistas em mais 5 mil cotistas, agora tá 27 mil, antes era 22 mil. Ao longo do mês de agosto, ele tá trabalhando na alocação de recursos captados e aquisição de debêntures de bons projetos e com diversificação de portfólio. No dia 14 de agosto, é porque ele traz esse relatório já no final do mês, a gente tá trazendo exatamente por isso no final do mês, ele já tinha adquirido, desses 262 milhões, 177 milhões em debêntures, de 5 empresas, uma captação de 68% do total do que foi captado. E eles seguem trabalhando para complementar a alocação o mais rápido possível. Só que nesse relatório, apesar dele ter citado isso aqui, ele não coloca essas novas debêntures. Isso ele só vai mostrar, eu acho que no próximo relatório, no relatório do mês de agosto. Aqui ele traz pra gente a tabela de sensibilidade, mostrando a TIR líquida, né, a taxa interna de retorno, ou seja, líquida, já retirando o valor da taxa de administração. O fundo traz um retorno, atualmente está nessa faixa de R$ 9,20, uma TIR de IPCA mais 7,83. No momento, a NTNB está cerca de IPCA mais 6, ou seja, o retorno já líquido da taxa de administração está cerca de 1,83%, o que é um retorno bom, tá naquela faixa deles, né, que eles falam, mas isso aqui é considerando todos os rendimentos distribuídos, inclusive das amortizações. Por isso que tá dando essa taxa tão boa. Lembrando que a NTNB, na melhor das hipóteses, você paga 15% de imposto, aqui é isento de imposto, então tem a soma, a combinação dessa isenção de 15% sobre o valor dos rendimentos da aplicação na NTNB e mais esse 1,83. Aqui ele já mostra o portfólio em termos de exposição por setor, já baseado nos valores captados com essa última emissão. Aí ele fala que tá com 46% do valor em caixa, exatamente. Então isso aqui é um negócio meio fake. No mês que vem, quando já mostrar a alocação que ele fez, já vai estar muito menor esse caixa e os percentuais por setor vai estar totalmente diferente. Então isso aqui não é nem muito legal. Então eu vou dar só uma comentada rápida. 11% em energias renováveis, 10% em saneamento, 9% em rodovias e 9% em transmissão. Isso aí, como eu falei, tende a mudar totalmente a partir do mês que vem. Chegamos aqui ao portfólio do fundo, mas antes disso eu gostaria de perguntar para você. Você possui o bodão na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua posição, reduzir a sua posição, até mesmo zerar a sua posição? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus FIINFRAs, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Inscreva agora, agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E assim que sair, você já assiste para ajudar no engajamento. Também deixa o seu comentário, que é importante para a gente bater a meta. Nesse mês, agora eu tô trazendo esse vídeo, mas eu nem deveria trazer, porque ele não bateu a meta, ele chegou muito perto. Por isso que eu tô trazendo. Diferente de vários vídeos, de vários FIINFRAs, FIAGROS e fundos imobiliários que não chegaram nem perto de bater, esse aqui chegou bem perto de bater, por isso que eu tô trazendo ele. Mas caso ele não bata a meta, que nesse mês eu vou baixar para apenas 500 views, se ele não bater, no mês que vem a gente não traz. Então vamos lá. Eu gostei desse portfólio, por quê? Porque aqui já mostra a carteira do fundo, já com a emissão aqui, ó, o valor captado da emissão, e que tá no caixa ainda. Com isso, a gente vê a diluição de vários ativos que tinham aqueles valores que eu não gostava. Porque, para quem não lembra, tinha vários ativos dele que estavam com percentuais alocados do patrimônio líquido na faixa de 14%, 15%. E com essa diluição trazida pela nova captação, a regra 11, por exemplo, que era mais ou menos uns 14%, diluiu e caiu para 8%, que tá naquele meu teto máximo aceitável de valor de exposição de um devedor ao fundo, 8%, que o ideal para mim é 5%, mas até 8% eu acho aceitável. Acima de 8% eu não gosto de forma alguma. Então aqui tá no limite, mas
tá legal, considerando o que tava antes, que eram uns 14. A Segab, se eu não me engano, era 13 mais ou menos, por aí, e agora 7,7. E a MESP 11 era cerca de uns 15%, era 15,5, e agora caiu para 8,8. Tá quase no limite máximo. Melhorou muito, melhorou bastante com esse valor do patrimônio alocado, com o valor dessa emissão, dessa nova captação. Espero, claro, que ele não compre mais debêntures desses devedores, e sim de outros novos devedores, para manter essa diversificação da carteira, do portfólio do fundo. Então esse aqui não mudou basicamente nada. Ainda não tá aqui os novos devedores, que eu acho que ele vai trazer só no próximo mês. Até porque o valor do caixa aqui, se você olhar, tá o valor da emissão. Então não tá considerando as compras que ele fez, que ele já citou nesse relatório, aqueles 177 milhões que foi alocado, mas que ele não colocou aqui. Ou seja, não tá nesse portfólio do fundo. Ele deve trazer só no relatório de agosto. E como ele citava a data de 14 de agosto, ele ainda tem mais uns 17 dias para alocar o restante. Pode ser que ele aloque quase tudo. Vamos ver. Vamos esperar para ver. No próximo mês, a gente vai trazer essa novidade se a gente conseguir bater a meta de 500 views. Só lembrando. Aqui do lado você vê o devedor. O devedor que emitiu essas debêntures. Aqui você vê o valor investido em milhões. 47 milhões da Regra, 45 milhões da Segab e 52 milhões praticamente da MESP 11. A gente tem assim, que era um percentual grande também da RAD 11. A RAD 11 era mais de 10% e agora está apenas cerca de 5,4% do patrimônio. Bem interessante isso, como eu falei para vocês. Aqui nessa coluna temos percentuais, como vocês já viram. Aqui a gente vê o indexador. Aqui temos as taxas. Você vê que ele não tem nenhuma taxa muito alta, mas tem algumas que já são mais perigosas. Por exemplo, essa aqui da CPTM 15 é uma taxa que eu já considero high yield. A gente tem, por exemplo, a da Regra 11, que é uma taxa que eu considero já middle risk. Essa aqui também é middle risk. Vocês viram que eu falei que o fundo, para mim, é um fundo middle risk. Então ele teria que ter realmente algumas coisas middle risk e provavelmente teria alguma coisa high yield, porque ele vai ter as coisas high grade. Aí na média vai ficar middle risk. Por exemplo, essas duas aqui também middle risk. Você vê que os 3 maiores devedores deles todos têm taxa middle risk, até por isso que puxa a média da carteira para middle risk. Aqui mais uma high yield, outra high yield, e essas duas também são high yield. E aqui do lado, na última coluna, a gente vê os rates dos devedores. A MESI T1 até o momento ainda não conseguiu aquele famoso rate que ele sempre fala em todos os relatórios, que ela está em busca do rate. Já está com 6 meses que ele fala isso no relatório, até agora ela não obteve rate aqui nessa debênture dela. E aqui a gente vê o caixa. O total de ativos investidos no momento é 318 milhões, mais 269 milhões, totalizando aquele valor que ele agora possui de patrimônio líquido de 587 milhões. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agora. Agorinha mesmo. Faça isso que tá aqui em cima. Não esqueça. Deixe seu like. Ative também o sininho para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, se batermos a meta de 500 views, no mês de setembro estaremos trazendo a leitura do relatório do mês de agosto. Esse novo relatório que vai trazer muitas e muitas novidades pra gente. Me ajude pra gente bater a meta e trazer essas novidades pra vocês também. É isso aí. Valeu. Até a próxima e fui!